Voltamos para mais um bate-papo na segunda semana do PEJA. Meu nome é Carla, sou coordenadora pedagógica da Escola Especial Municipal Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, e hoje vamos trazer para bate-papo a inclusão na EJA. Bom, o PEJA chegou na nossa escola em 2018, nós temos duas turmas de PEJA 1, Bloco 1, Bloco 1 e Bloco 2, e esses alunos foram construídos através das nossas classes especiais, E o que a gente pôde ver com a chegada do PEJA? Uma mudança na concepção da escola, A gente ditos regulares na escola especializada. E esses alunos tiveram uma grande transformação na sua postura, Agora eles querem sair para outras escolas, eles querem aventurar o mundo, Sair da caixinha que é a escola especial. Bom, temos hoje aqui presente alguns professores para discutir o tema conosco. A professora Monique Franca Salustiano, que atua na rede há 17 anos e atualmente é professora itinerante da Escola Municipal Renato Leite. Temos também o professor Marlon Nascimento, que atua há 12 anos e atualmente é professor itinerante nas escolas Lopes Trovão e no CIEP Rubens Paiva. E também é membro da equipe da Gerência de Educação da 7ª CRE. Temos também a professora Tânia Afonso, que atua na rede há 26 anos, sendo 15 anos na educação especial e atualmente é parte da equipe de educação especial da Gerência de Educação da 7ª CRE. Boa noite a todos. Agradeço a participação de todos vocês nesse momento marcante na educação de jovens e adultos, que é a segunda semana do PEJA. Uma ação iniciada pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Para começar, eu queria pedir à professora Tânia para falar um pouquinho sobre quem é o público-alvo da educação especial. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Tânia. Eu queria fazer um agradecimento por esse convite, que eu fui professora também itinerante do PEJA, um período curto, e sou uma admiradora de todo o trabalho do PEJA. E é muito importante você falar disso, desse público-alvo da educação especial, que ainda gera um pouco ainda de confusões, as pessoas às vezes não entendem de onde é essa história, de onde vem esse público-alvo, É bom a gente esclarecer que o público-alvo ele vem de uma resolução do Conselho Nacional de Educação de 2 de outubro de 2009, então já tem 11 anos essa resolução, e o público-alvo são as pessoas com deficiência, que aí vai entrar deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, que hoje já mudou a nomenclatura, que a gente conhece como TEA, que é transtorno do espectro autista, e os alunos, as pessoas com altas habilidades ou superdotação. E é isso, então ainda é uma resolução que já tem 11 anos, mas ainda causa um pouco as pessoas, algumas desconhecem essa resolução. Professor Marlon e professora Monique, eu apresentei vocês como itinerantes do PEJA, Vocês podem falar um pouquinho para a gente que está assistindo o que é um professor itinerante e quais são as atribuições deste profissional? Boa noite, Tânia. Boa noite, Marlon. Boa noite, Carla. Boa noite aos colegas que nos assistem. Agradecer a GED pelo convite, por poder participar desse momento. O nosso trabalho como itinerante em parceria com os professores regentes das turmas, no sentido de adequar as necessidades dos alunos público-alvo do ensino especial. O Marlon vai poder falar mais um pouquinho sobre o que a gente faz. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite aos meus colegas professores do PEJA. Boa noite aos colegas que estão dividindo aqui essa roda de conversa comigo. Professora Monique, professora Carla, professora Tânia. Uma honra, um orgulho fazer parte dessa conversa. E para falar um pouquinho do trabalho como itinerante, é esse trabalho mesmo que a professora Monique falou, de parceria. A gente trabalha em conjunto. O professor itinerante, em nenhum momento a gente pretende resolver um problema ou está ali para solucionar, A gente está ali para pensar junto, A gente precisa ouvir muito esse regente, precisa ouvir muito esse aluno, professor orientador, a família,
né, até para a elaboração do PEI, né, que depois a gente vai falar aqui também. Então, eu acho que nós somos um elo, né? Faz diferença, sim, na escola, a presença desse profissional, porque ele faz essa ligação entre diversos entes, né, que lidam diretamente com esse aluno público-alvo da educação especial. Tá bom, Marlon, eu vou aproveitar o seu gancho e vou te fazer uma pergunta que muito aparece para a gente, né? Como fazer de forma adequada a adaptação das atividades voltadas para o público-alvo da educação especial no PEJA? Você pode falar um pouquinho sobre essa pergunta? Vamos lá. Uma das coisas que eu acho, aí dentro da tua pergunta, que eu acho interessante da gente falar, é que você fala assim, como fazer a adaptação adequada, né? Porque como fazer a adaptação já seria uma pergunta bastante interessante para responder. E a adaptação adequada, principalmente ao aluno do PEJA, é uma segunda questão aí para a gente pensar. Não dá para fazer adaptação sem conhecer esse aluno, tá? Não dá para chegar com o material pronto. Não dá para receber ali um material do professor regente, você leva para casa, faz ali, mexe aqui e devolve para esse aluno que você nem conhece. Não existe, né? Então, o primeiro passo é conhecer esse aluno, conhecer a realidade dele, conhecer as necessidades dele, né? E conhecer também o trabalho desse professor regente, porque, afinal de contas, a gente está ali, como eu já disse, em parceria. Então, não faz sentido levar alguma coisa que não faça parte daquilo que o professor está propondo para a sua turma, né? Porque senão esse aluno não se sente incluído, pelo contrário, né? Então, a gente precisa estar atento nesse momento de construção, de adaptação dessas atividades para isso. Primeiro, o conhecimento desse aluno e depois essa parceria. Todo mundo participa da adaptação da atividade. O professor regente, o professor itinerante, o professor orientador que o PEJA tem, né? E os demais profissionais da escola que lidam diretamente com esse aluno. Todo mundo pode fazer parte dessa adaptação, pode e deve, né? Porque a gente não trabalha sozinho. O professor itinerante não consegue fazer o seu trabalho se a gente não tiver essa parceria. Lembra lá que eu falei que a gente faz a ligação. Então, se não tem ali os elementos para serem ligados, a gente não consegue fazer. Então, a atividade adaptada é feita sempre em parceria, a partir do conhecimento do aluno. Okay? E eu acho que vale a pena a gente destacar que cada sujeito é único, né? Ele tem seus interesses, suas potencialidades, né, suas necessidades, e não existe receita de bolo. É o que muitas vezes eu falo para minhas professoras assim, não esperem receita de bolo, porque não existe, cada sujeito é único. Né? Nós somos diferentes, os nossos alunos públicos da educação especial são mais diferentes ainda, né? E as caracterizações que a gente tem na educação especial, como o deficiente intelectual, como a professora também estava explicando, deficiência intelectual, deficiência física, transtorno do espectro autista, isso também não nos dá automaticamente um modo de trabalhar, uma receita para se trabalhar. Exatamente. Né? Então a gente precisa, na verdade, conhecer o sujeito, o indivíduo, a sua história, e assim como a gente sabe que acontece com os outros alunos, né? Também esses alunos público-alvo do ensino especial, da educação especial, eles têm a sua individualidade, a sua particularidade. Eles não estão fechados, né, ou amarrados, para usar uma palavra horrorosa, mas eles não estão fechados naquele diagnóstico. Sim. Pelo contrário, né, eles são sujeitos, indivíduos, diagnosticados com deficiência intelectual, ok, mas isso não define o todo daquele sujeito. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões na hora de adaptar essas atividades. Nem todo deficiente intelectual vai precisar daquela mesma atividade. Então, não dá para usar muitas vezes de um aluno para o outro, de uma escola para outra, de uma turma para outra, muda tudo. Né? Então, não tem como... e essa orientação é muito particular. Né? Depende muito de uma sensibilidade também desse professor itinerante. Para chegar ao regente, né? Para chegar ao regente e para chegar a esse aluno que é o nosso objetivo final.
Sim, e falando em adaptação, a gente vai falar um pouquinho sobre o PEI, né? E aí, Tânia, eu queria pedir que você falasse sobre esse instrumento tão importante e que muitas vezes ele é deixado um pouquinho de lado, né? Você pode falar um pouquinho sobre o PEI, por favor? Bem interessante você fazer esse gancho aí com o que o Marlon falou dessas adaptações, né? O que é o PEI, né? Assim, tecnicamente falando, né, o que significa essa sigla? É o planejamento, e tem algum grito aqui de futebol, gente, desculpa. É o planejamento educacional individualizado, né? É um documento, é um instrumento importantíssimo que não pode deixar de existir, né? Além de ser lei, né, que todo aluno, público-alvo da educação especial, ele tem o direito de ter esse documento, né? Que ele é um norteador de todo o processo, de todo o desenvolvimento desse aluno, né, durante a sua escolarização. É ali que são registrados as adaptações, os objetivos que se quer com esse aluno, né? Isso é muito importante, a gente entender um objetivo, e aí pega o gancho que o Marlon falou. Nós precisamos conhecer esse aluno de um pouco de tempo para entender essa individualidade, né, que os alunos entre si, entre as suas deficiências, também têm diferença. Um aluno DI não é igual ao outro, um aluno TEA não é igual ao outro. Por isso que o plano já tem esse nome, né, individualizado. E quando a gente fala individualizado, a gente também lembra de uma palavra humanizado, que aí vai entrar outras questões. Você também falou da sensibilidade, é muito importante nesse processo, né? E quem constrói isso? Quem constrói esse documento, que muitas vezes ele é visto, né, como um bicho de 7 cabeças na escola, as pessoas, meu Deus, o que a gente vai fazer? E aí é uma orientação, né, que eu dou. Imagina que um PEI, né, vamos simplificar, o que é um PEI? Imagine um mapa, né, até aquele mapa que a gente conhece de desenho animado, né, onde tem um caminho, tem um tesouro, tem aqui, né, um indivíduo. Esse caminho, isso é o PEI, né, esse caminho para chegar nesse tesouro, né, nesse objetivo, nesse conhecimento, esse caminho, né, o que você vai fazer para chegar nesse conhecimento, né? O que você vai usar, que material, o que você vai olhar esse currículo, o que você vai colocar mais, o que você vai tirar, qual é a possibilidade desse aluno. Então, o PEI é esse caminho, esse processo, é um documento, e é um processo de planejamento da vida desse aluno, com o objetivo de alcançar a aprendizagem, o máximo de eficiência, né? Eu nem gosto de usar essa palavra eficiência, que fica muito pesado, o máximo de aproveitamento. E o interessante também a gente dizer é que, às vezes, o PEI, ele não é engessado, ele é móvel, ele tem uma vida ali dentro dele que você volta, você vê o que deu certo, você revê. Então, é uma coisa, não é uma fórmula pronta, né, como você falou, a fórmula do bolo pronta, a receita pronta, não é, ele tem esse movimento. E quem faz isso é o professor do AEE, é o professor em conjunto, sempre em conjunto com esse professor ou com esses professores que acompanham esse aluno. Isso é muito importante, porque a voz desse professor, a voz dessa família que acompanha esse aluno, às vezes é tão rica, às vezes é mais rica do que o itinerante que está chegando e está se apropriando ainda desse processo. Então, é o conjunto, quem elabora esse PEI é esse conjunto. Quando não tem esse professor itinerante, quem faz esse processo é a equipe técnico-pedagógica da escola, junto com o professor, também pensando nessas possibilidades, desse caminho, de como chegar nesse aprendizado, e ele serve para isso, ele é um guia, ele é seu guia, ele é importantíssimo, ele é imprescindível dentro da educação especial para o aluno público-alvo da educação especial. Acho que eu respondi. Ficou claro. Coisa na fala da professora Tânia, que eu achei muito importante da gente frisar, porque eu vejo muito na prática isso também, quando a gente chega à escola e as pessoas perguntam, mas para que preencher isso? Mas por que isso? Ou então preenchem de uma forma muito superficial, assim, só para cumprir, né? A gente sabe que isso acontece, infelizmente. E duas coisas que a professora citou, que assim, o PEI é um documento e o PEI é um instrumento, né? Então, assim, sendo um documento, ele respalda o nosso trabalho
e ele é direito desse aluno público-alvo da educação especial. O aluno precisa desse documento, é direito dele ter, né? E, além disso, quando ela diz dele ser um instrumento, é ali que a gente vai encontrar, muitas vezes, o caminho a seguir, ou o caminho já percorrido também, para que a gente repita determinadas práticas que já não surtiram efeito, né? Então, a gente consegue, isso dá um norte. É impressionante, porque, assim, o aluno com o PEI bem construído é muito mais fácil da gente trabalhar, né? Porque a gente consegue saber o que já deu certo, o que não deu. Consegue mensurar, né, um pouco mais. Pois é, e todos esses elementos que compõem, eu não sei se todos os professores que estão nos assistindo já tiveram acesso, né, a esse documento, mas ele é um documento completo em todos os sentidos. Você tem a parte de entrevista com o responsável, você tem a parte de planejamento desse professor, a parte das habilidades, das potencialidades, das necessidades. Né, Marlon? Da revisão desse planejamento. Das terapias que esse aluno faz também em outros locais. Então, quer dizer, é um documento completo para você conhecer e fica registrado aquilo ali, respaldado, é muito importante. E eu acho segurança para o professor também, que atua com esse aluno, em dar passos adiante, saber de onde ele parou, aonde ele pode seguir, o que já deu certo, quais são as habilidades que esse aluno tem que podem favorecer essa aprendizagem, o que já foi tentado, que não teve sucesso, enfim, isso tudo fica registrado ali no documento. E aí, através dele, né, que você faz a avaliação desse aluno, né? É através daquele registro ali que você tem um parâmetro de o que ele alcançou, o que ele não alcançou. Por isso que ele é individualizado e muito humanizado, porque você percebe a individualidade e potencialidade de cada um. E eu acho que vale a pena destacar a necessidade desse documento acompanhar o aluno, né, a vida escolar do aluno. Muitas vezes, esse PEI não vai para a escola que o aluno vai, né? É o que eu falo com as minhas professoras. Quando a minha escola só tem PEJA 1, né? Eles vão para o PEJA 2. Esse documento precisa acompanhar. Esse professor do PEJA 2 precisa ter acesso ao que foi construído no PEJA 1. Então, assim, esse documento tem que acompanhar, né? Ele não é só para ficar na gaveta. Não. Ele acompanha e é nesse processo de acompanhar que você vê o quanto o aluno cresceu, né? As possibilidades. Sim. É ali, é nesse crescimento, né? É o histórico do aluno, vamos colocar assim, né? Todo aluno regular ele tem um histórico. O PEI ele tem essa função, né? A história daquele aluno, todo o processo, todo o caminho que ele fez, né? Que ele marca o caminho, como eu fiz. É uma história que não pode ficar perdida, não pode ficar engavetada, não pode, sabe? Ele é vivo. O PEI, ele é vivo. Bom, já que a gente está falando sobre PEI, né, e o PEI é um documento previsto, né, na resolução da Secretaria Municipal de Educação, eu queria te pedir, Marlon, para você comentar um pouquinho sobre a relação da educação de jovens e adultos e educação especial no contexto da nossa Secretaria Municipal de Educação. Bom, falar de uma relação que a princípio não foi pensada para existir, né? E aí, como é que a gente consegue adaptar isso à nossa realidade? Primeiro, vou pensar um pouquinho como é que funciona a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, ela tem como alvo, como público-alvo, né, adultos fora de idade escolar, né, regular, e esses jovens que muitas vezes precisam trabalhar durante o dia e aí vão estudar à noite, né, por conta de uma necessidade. De repente, a gente tem a chegada dos alunos público-alvo da educação especial. E aí, como fazer, então, a relação entre essas duas modalidades que são, a princípio, distintas, com objetivos distintos, né, e que ainda assim se encontram em determinado momento da história da nossa educação. E como é que a gente vai fazer essa adaptação sem que esse professor, a princípio, tenha uma formação, uma orientação
né? Os alunos chegam de repente para a gente, e quem acompanha a história há um pouquinho mais de tempo sabe que foi exatamente de repente. A partir de agora faz parte, né? A partir de agora a gente precisa atender. E esse professor da educação de jovens e adultos que estava, então, acostumado a trabalhar numa perspectiva, muitas vezes de supletivo, de terminalidade, né, desse aluno que vem em busca do diploma, né, da certificação, e aí a gente recebe, então, o aluno do público-alvo da educação especial que vem de marcas de discriminação, de afastamento, né, dessa escola física, e de repente ele precisa ser acolhido naquele espaço ali. A princípio, óbvio, né, não foi fácil, né? Ainda hoje a gente tem algumas dificuldades de adaptação por conta desses objetivos distintos, mas ainda assim a gente consegue ter casos, exemplos de muito sucesso. Na nossa rede, na nossa CRE especificamente, a gente tem casos de sucesso de alunos que, a princípio, não seriam público-alvo da educação de jovens e adultos, se a gente pensar nos objetivos iniciais dela, mas hoje a gente tem, eles conseguiram alcançar, né? Isso que a gente fala tanto da certificação, da terminalidade, mas antes disso tudo, do pertencimento, dele se reconhecer parte daquele grupo, né? Porque ele vem, a princípio, como uma marca de exclusão, né? Você não alcançou o que precisava alcançar durante o dia. Você está muito velho para estudar de dia. Você não faz parte daquela escola do dia. E você vai precisar, a partir de agora, fazer parte de uma outra escola. Que é a escola, né? Porque por mais que seja a mesma escola física, a escola à noite é outra coisa, né? E às vezes ele vai ocupar esse mesmo espaço que ele ocupou a vida inteira ali durante o dia, e de repente ele se vê como aluno da noite e não consegue entender quais os objetivos de terem colocado ele ali. Verdade. Né? E isso é muito interessante da gente observar como eles demoram a se sentir pertencentes, e quando se sentem pertencentes a determinada turma, a determinado professor, a dificuldade que é também para migrar, né? Porque como eu estou dizendo, passa pela questão do acolhimento, né? De uma afetividade. Ele se sente, caramba, agora eu pertenço a isso aqui, né? Eu sou parte disso. E aí depois, para você, aí a perspectiva da educação de jovens e adultos, de progressão, e principalmente de uma progressão rápida, né? A gente tem essa divisão em trimestres na educação de jovens e adultos aqui, do Rio de Janeiro especificamente, é assim. Então, a cada trimestre, o aluno pode passar para uma outra turma. E esse aluno público-alvo da educação especial, muitas vezes ele próprio sente medo de ir para essa outra turma, porque passa por essa questão do acolhimento. Poxa, de novo, imagina, a cada 3 meses você precisar ser acolhido de novo. A adaptação tem que ser muito rápida, né? E isso às vezes desestabiliza um pouco. De 3 em 3 meses. Pensar em algumas situações, como por exemplo, o aluno com transtorno do espectro autista. Esse aluno, muitas vezes, é característica dele gostar de estar ali no seu espaço, né? Aquilo que a gente fala. Sem muitas mudanças. Sem muitas interferências, sem muitas mudanças. E aí, quando ele se afeiçoa a um professor ou a um colega, e aí, meses depois, você diz assim, olha, agora você não fica mais com esse colega, você não fica mais com esse professor, você vai para uma outra sala. E aí, muitas vezes, a gente perde o aluno, né? Ele se evade, porque ele prefere não
mexer novamente com essa questão da adaptação, porque não é fácil para nenhum de nós, né? Então, assim, hoje a gente já consegue ver esse aluno da educação especial dentro da educação de jovens e adultos aqui do Rio de Janeiro. Mas não é uma adaptação fácil, né? A cada vez que chega um aluno novo, a gente precisa, mais uma vez, repensar os objetivos desse trabalho com ele. E esse professor também, que o professor da educação de jovens e adultos, ele é muito voltado para, como eu falei, certificação, terminalidade, mas nesse momento ele percebe que esse aluno do público-alvo do ensino especial não está ali exatamente para isso, né? E ele também precisa adequar a sua postura. Enfim, são muitas adequações porque, como eu disse no início, duas modalidades distintas que precisaram se encontrar em algum momento. E eu queria falar um pouquinho, né, da experiência lá da escola especial, né, que elas se encontram no mesmo turno, né, nos mesmos ambientes, é tudo junto e misturado, né, eu brigo com as minhas professoras que é tudo junto e misturado. E assim, o que eu percebo, né, eu já estou no meu 2º ano de PEJA, ouso dizer que é um PEJA de sucesso, porque assim, a gente vê a mudança desses alunos, principalmente comportamento, eles saem das classes especiais nossas mesmo, a grande maioria, muito tristinhos, cabisbaixos, né? E aí a gente começa a ver que eles começam primeiro a postura, eles se empinam, o orgulho, né? Dizer, eu sou aluno do PEJA, e isso pra gente é muito importante. E os alunos que não são do PEJA ficam, tia Carla, eu posso ir pro PEJA? Porque eu quero ir pro PEJA. Só que muitos nem idade têm para ir pro PEJA. Então, assim, a gente precisa dar essa voz para esses alunos, né? De pensar esses alunos no ambiente que eles são valorizados, né? E aí a gente precisa reconhecer isso, né? Não é fácil. Eu vivo um outro dilema, que é a saída dos meus alunos para o PEJA 2. Apesar da minha escola de PEJA 2 ser vizinha, essa migração não é fácil. Eu tenho uma dificuldade principalmente com as famílias, porque as famílias falam, não, PEJA 2 não, PEJA 2 não. E eu sei que o momento que eu precisar fazer a mudança desses alunos, eu vou ter uma grande evasão, porque os pais não conseguem entender que ele precisa dar continuidade à escolarização, e isso é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu costumo dizer assim, que eu fico muito feliz quando eu tenho um aluno meu de classe, como eu tive esse ano, que eu marquei uma reunião com a família para pedir que ele fosse para o PEJA, e ele falou assim, mamãe, por favor, eu preciso ir para o PEJA, eu preciso fazer prova. E isso é uma coisa que assim, me chamou muita atenção na fala, mas por que a prova? Ele, não, porque lá, Carla, a gente estuda. E eu achei assim, essa fala muito interessante, porque a gente vê o quanto eles ficam marginalizados, né? E eles vêm para um outro espaço onde eu tenho jovens. Lá no meu PEJA eu tenho jovens, e os jovens falam de coisas da idade deles, né? Eles não querem mais estar com os outros. E aí eles começam esse movimento que a gente está vendo hoje muito grande. Tanto que assim, hoje as minhas turmas de PEJA estão lotadas. E assim, essa pretensão de aumento de turma é uma coisa muito legal e que eu acho que é super válida, né? A gente ter essa misturada toda junta. Esse movimento sempre é bom, né? Exatamente. São desafios, mas o movimento sempre é bom. Vida de alguns, a volta, outros chegam, alguns. Esse movimento é o que é dinâmico, é a escola, é isso. Escola é isso, escola é movimento, né? É muito legal ouvir esse depoimento da Carla trazendo essa outra perspectiva, esse outro olhar do PEJA, porque não é o que normalmente a gente vive nos PEJAs noturnos, né? Que o movimento é inverso. E para quem já esteve na escola especial, como eu, que já fui professora da escola especial, deve ser realizador ver realmente esse crescimento dos alunos, porque é notório pela fala e pela alegria dela que isso está acontecendo. É verdade. E aí, falando dessa mudança, né, quando eu penso educação especial e eu penso PEJA, me vem logo a palavra afetividade, né? E aí eu queria fazer uma pergunta a você, Monique. Você acredita que a afetividade é o melhor caminho nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento social? A afetividade, ele não é um caminho só durante esse período desse nosso distanciamento social. Na verdade, ele perpassa todo o nosso trabalho na itinerância, no ensino especial,
porque a gente tem que estar sempre muito atento. É uma observação, uma escuta sempre muito atenta para, enfim, conseguir propor alguma coisa que seja válida para esse aluno, que tenha uma significatividade na vida dele, que possa trazer avanços, possa contribuir com a autonomia deles enquanto sujeito. E aí, quando a Carla fala isso, você percebe nesse movimento que hoje acontece na escola especial, justamente essa autonomia que eles acabam adquirindo quando eles estão incluídos em turmas regulares, ainda que do PEJA. A gente percebe isso também à noite, como o Marlon já vinha falado, é um casamento que aconteceu sem ter sido previsto, mas que precisou acontecer. A gente tem algumas, não são só flores que a gente vê todos os dias, é claro que sim, tem algumas pedras no nosso caminho, mas através dessa afetividade a gente consegue sim ultrapassar essas barreiras e construir um trabalho onde a gente consegue estabelecer um diálogo, principalmente com os professores, com os responsáveis desses alunos, tão fundamental para o sucesso desse trabalho e para a promoção da autonomia desses alunos, que eu acho que também, para além de uma certificação, é um dos objetivos nossos, que eles sejam autônomos, que eles possam estar inseridos em todos os espaços da sociedade e conseguindo estabelecer vínculos e relações nesses espaços. Então, esse também é um objetivo do trabalho do PEJA, do ensino especial no PEJA. Então, eu acho que a afetividade, ela precisa sim estar sim presente em todos os momentos, não só nesse período que a gente vivencia hoje, que é o do distanciamento. E aí, falando em afetividade, né, que eu acho que é uma das grandes marcas quando a gente fala de inclusão, eu queria que cada um que está aqui dividindo essa roda de conversa comigo contasse sobre uma experiência marcante de vocês em turmas de PEJA, que tenham alunos incluídos. Quem vai começar? Eu posso começar? Pode. Eu não estou nesse momento como itinerância, mas eu gostaria de contar o pouco tempo que eu fiquei na itinerância, o caso de um aluno, eu acho que ele ainda está na rede, 20 anos, um aluno DMU, que chegou, o pai tirou um tempo ali da escola, ficou mais focado nas terapias e aí foi procurar uma escola. Ele já tinha 20 anos, na época acho que ele tinha 19 anos e não tinha onde, classe especial o pai não queria, enfim, foi pro PEJA. E aí depois eu tive um retorno do pai, inclusive que esse aluno, como ele era DMU, ele não falava, né? Ele tinha as expressões dele, cadeirante, foi super acolhido pela turma do PEJA, por uma professora maravilhosa, não sei se a gente pode citar a escola, é uma professora maravilhosa, e aí o pai disse que até a parte expressiva dele, a vocalização com sons, aumentou depois que ele foi para o PEJA. Ele ficava tentando emitir sons como se fosse, né, conversar, se comunicar, se movimentar mais naquela cadeira, estando ali no PEJA. Então, o contato com pares da idade dele, pessoas de 20 anos, nessa turma tinha 20 anos, tinha 30 anos, tinha 60 anos, tinham as pessoas bem maduras, como esse aluno, o pai ficou maravilhado com esse caso. Então, isso me emocionou muito na época, o pai dizer isso, que a forma dele se expressar, se movimentar na cadeira, ele estava muito mais ativo depois que foi para o PEJA. Muito bacana. É muito comum quando a gente tem os alunos nas classes especiais das famílias estarem sempre muito próximas, participando das atividades, das festividades. E com o movimento da ida dos alunos da classe para o PEJA, o que a gente percebeu e que ficou marcado para mim foi esse avanço na autonomia deles. Assim, deles não desejarem mais as famílias participando dos eventos sociais da turma. Tipo assim, eu não quero, traz o bolo, a gente vai cantar parabéns, eu com a minha turma. Sensacional. Não, você não. E foi engraçado, numa das festividades no final do ano, se não me engano, do final do ano passado, uma das professoras propôs que a gente fizesse
amigo oculto entre os alunos, mas ficou livre para você trazer a sua esposa, o seu par, algum convidado de fora. E os especiais não quiseram levar ninguém. Tendo que, na hora em que a gente estava fazendo a atividade do amigo oculto, um deles pediu a palavra e se dirigiu à esposa de um dos alunos, que sempre estava com a gente nas atividades externas, e agradeceu ela por ela estar sempre presente nas atividades, que era muito legal recebê-la na turma para participar, que era legal quando ela ia com a gente ao cinema, ao teatro. E aí foi uma surpresa para todo mundo, porque talvez se a família estivesse presente, ele não tivesse tido essa iniciativa de fazer esse agradecimento, essa fala, que assim, foi muito marcante, foi bem legal. A gente ficou bem feliz. E a família depois não acreditou quando a gente contou a história. A sorte estava filmada, registrado. Foi muito falar de experiência marcante no PEJA é muito fácil, assim, porque o PEJA é uma experiência marcante. Total. Em todos. A educação também é outra experiência marcante. São vários casos assim. Eu fui regente de PEJA por 4 anos. Então eu lembro quando eu estava regente, o quanto a afetividade era o que segurava a minha turma. Era uma turma de PEJA 1 e eles não queriam seguir. Por isso eu até falei disso antes, né? Eles não queriam seguir porque eles achavam que mas vai desfazer o que a gente fez aqui, porque era uma família. Os vínculos todos. E eu saí de uma forma muito repentina e tal, por questões de saúde, e eu soube que depois disso a turma realmente se desfez, assim, porque eles achavam que tinha que ser naquele formato e daquele jeito ali, né? E são alunos que até hoje eu tenho contato. Isso é muito legal, assim, eles fazem questão de no meu aniversário ligar, de procurar, porque a gente estava sempre junto, a gente fazia tudo junto, a gente ia ao cinema, a gente fazia festa de aniversário, a gente tinha todo esse lado social para além... É muito importante. Não é? Exatamente. Tanto para o empatia. Alvo de jovens, público-alvo de jovens e adultos, quanto público-alvo da educação especial. Se a gente não forma esse vínculo, a gente não consegue avançar muito. Isso como regente. Como itinerante, tem um caso mais recente que eu acho fantástico, que é assim, são muitos casos, eu vou falar então de um deles. No final do ano passado, chegou à escola, né, uma menina Down, mas já com seus 24 anos, e ela vinha de uma família com uma situação financeira bem bacana, assim, bem acima, e tinha estudado a vida inteira numa entidade filantrópica, né, voltadas para pessoas com síndrome de Down. E a mãe falou que ali ela já não queria mais ir, já falava que não... E orientada por uma professora da rede, essa mãe colocou a filha para estudar no PEJA, mas a mãe, e aquilo que a Carla e Monique falaram aqui mais cedo, a mãe ia, a menina ia para casa, estava lá embaixo esperando, a mãe e a cachorrinha, que era a irmã dela. E aí a mãe ficava esperando, até para a mãe deixar de fazer isso, eu tive que conversar muito, porque a filha em algum momento já não queria mais, como Sim. A gente já viu exemplos aqui. E essa aluna foi tão interessante porque ela se achava, quando ela se viu numa turma que só tinha ela com síndrome de Down, para nossa surpresa, ela se sentiu muito mais feliz, muito mais. Ela queria estar num lugar, enfim, que outras pessoas também estivessem, porque ela já tinha estudado a vida inteira só com pessoas com síndrome de Down. Problema nenhum nisso, mas para ela, pessoalmente, era uma situação, era uma questão. E ela adorava aquilo. E a mãe ficou surpresa, porque a mãe falou assim, nossa, levá-la para uma escola à noite, né? Uma turma que não é voltada para pessoas com síndrome de Down, como é que vai ser isso? E ela adorou
porque assim, foi o lugar onde ela, né, e ela começou a se interessar pelos livros. Crescimento deve ter tido. Foi um caso muito, muito interessante, sabe? Então, assim, porque eu falo muito, são muitos casos, eu vou parar por aqui, mas PEJA e Educação Especial são casos de sucesso sempre, graças a Deus. Eu também tenho bastante casos bem-sucedidos, né, graças a Deus, mas assim, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive ano passado, né, nossa escola recebeu o convite, assim como as demais escolas, né, para ir no encontro de alunos, no encontro geral, lá no Clube de Servidor. E aí, quando eu recebi o convite por parte das acompanhantes, né, Paula e Dulce, eu confesso que eu fiquei com muito medo, no primeiro momento, da aceitação das famílias, né? Poxa, pegar esses alunos, botar no ônibus, levar para um espaço que não é perto da escola, né? E as famílias, no primeiro momento, aceitaram muito bem. E aí já foi o primeiro ponto legal, a ida desses alunos. E ao chegar lá, eu confesso para vocês que eu fiquei muito emocionada, porque eles começaram a se empinar, foi muito engraçado, eles se empinaram assim de uma forma muito interessante e eles ficaram muito felizes, né? Eles olhando aqueles espaços e a gente tensa em tentar organizar para que eles não se perdessem, e aí chegou um momento que eu falei para a professora assim, deixa eles, eles precisam ser livres. E aí chegou um grande momento, né, que foi o momento que começou a tocar uma música. E eu tenho um aluno que é passista de escola de samba. E aí ele me puxou para sambar com ele no meio do clube municipal. E aí foi um barato, porque a gente começou a dançar, logo as outras escolas começaram a dançar. E aí um dos meninos de uma outra CRE chegou e falou pro DJ assim, bota um passinho. E aí ele botou um passinho de funk e foi ensinar os meus alunos a dançar funk. Então assim, o Clube Municipal parou pra gente dançar todo mundo junto, né? E assim, ali eu vi inclusão. Ali de fato eu vi inclusão. Não existia diferença entre os meus e os demais. Eram todos juntos e misturados. Então, assim, isso para mim não teve preço. Foi um momento que eu me emocionei muito, apesar de, não confesso, sentir vergonha, né? Porque eu puxei a dança, mas, enfim, faz parte. Mas, assim, fiquei muito feliz, porque isso é educação especial, isso é educação de jovens e adultos, né? Então, eu queria agradecer aos colegas que dividiram esse bate-papo aqui comigo, né? Agradecer a oportunidade da gente ter trocado, de ter levado um pouquinho das nossas experiências, nossas vivências com demais colegas, tanto na educação especial quanto na educação de jovens e adultos. Queria agradecer também pela oportunidade a equipe da Gerência de Educação da 7ª CRE, especialmente a coordenadora professora Márcia Arruda, assim como as professoras Cláudia Tadeia e Alessandra Ferreira, que hoje estão à frente da Gerência de Educação da nossa 7ª CRE, as professoras Paula e Dulce, que nos acompanham, né, no programa de educação de jovens e adultos pela 7ª CRE, por todo o apoio, todo o incentivo, todo o olhar carinhoso conosco para que esse momento acontecesse. Obrigada a vocês, professores, que nos assistiram. Esperamos ter contribuído com a formação acadêmica de todos vocês e esperamos amanhã, também às 18 horas, para mais um bate-papo enriquecedor da segunda semana do PEJA na Secretaria Municipal de Educação. Obrigada. Muito obrigada a todos e todas e até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Isso. Eu quero agradecer também, dizer que foi uma alegria participar dessa roda e ficou à vontade, né? Um gostinho de quero mais. De quero mais. Verdade. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.